Já viu essas propagandas assim de comida? E geralmente tem uma foto bem imponente, né? E aí quando você compra, nem sempre, né, o produto corresponde àquela foto, né? Pode ser lanche, comida. Aconteceu comigo esses dias, eu já estava um tempo querendo comer um doce, não vou dizer o restaurante para não comprometer, né? Mas já estava querendo comer aquele doce de olho, pá. Aí eu pensava na grana, no doce, vale, não vale, vale, não vale. Aí eu pensei, vale. Aí, beleza, vamos comer o doce. Paguei pelo doce. Quando ele chegou, cara, não era assim. Sabe aquela coisa? Foto meramente ilustrativa, né? Cara, não era. Eu olhei e falei assim, tava gostoso, assim, tava de parabéns. Mas ele era muito menor do que a foto. Era tipo uma miniatura, né, do que estava na foto. E aí, assim, acabou rápido, sabe? Aquela coisa. Sabe essa frase, né? Tudo que é bom dura pouco. Já ouviu essa frase? Já aconteceu contigo? Você está esperando, você está pensando, aí quando você compra, que você vê, rapidinho, acabou, tal. A gente hoje vai falar um pouco sobre isso. A gente, na verdade, vai começar pelo fim. A gente vai falar hoje sobre os finais dessa vida, os términos dessa vida. E, na verdade, assim, ao longo da vida, nós nos deparamos com o fim de tantas coisas, né? Nos acostumamos em saber que as coisas, elas terminam, né? Por exemplo, o problema não está muito numa coisa boa, né? Assim, uma coisa, digamos, ruim, ela termina, tá bom, mas quando a coisa é boa, você queria que ela continuasse, mas a vida, ela é feita desses términos. Eu, da minha parte, já vi muitas coisas acabarem, né? Já vi o amor, entre aspas, né? Porque é o amor humano. Eu já vi o amor acabar algumas vezes, já vi acabar da minha parte, já vi acabar da parte de outras pessoas. Eu já vi amizades terminarem, já vi tendências que vêm e vão, né? Moda, música, gêneros musicais. Inclusive, eu torço muito para que alguns gêneros musicais terminem logo, não vou dizer quais são, né? Mas eu torço para que alguns gêneros terminem. Mas é funk, não, quem falou isso, que é isso? Então, assim, ao longo da vida a gente se acostuma a ver que as coisas, elas são transitórias. A vida está cheia de coisas transitórias, coisas que vêm, vão, que terminam, eras terminam, impérios terminam, governos terminam. Isso ficou claro para o homem a partir do Éden. Tudo o que é bom parece que tem um fim, tudo que é bom na vida é transitório. E o homem no Éden peca, se afasta de Deus e a comunhão com Deus termina. Caim mata Abel e a irmandade termina, a amizade termina, a vida termina. E o homem, ele vai vivendo dessa maneira, percebendo que a vida é repleta de finais e de términos. Não sei se é assim com você, mas é assim comigo. Às vezes aquela sensação de quando uma coisa está boa, você fica com aquele medinho assim, cara, tá bom, mas vai acabar, cara. Tudo na vida é transitório. Pessoas se casam pensando que se ficar difícil, é só se separar. Pessoas prometem um amor eterno sem a preocupação com o que isso significa, sem a preocupação com as responsabilidades do que isso significa. Isso é muito triste. Tantas coisas boas dessa vida acabam. E nós vamos falar hoje sobre alguém que sabe bem o que é isso. Uma mulher que sabia bem o que era lidar com finais, com términos, e até mais do que isso, com as impossibilidades da vida. E aí eu queria te convidar a abrir aí em João 4. A gente vai ler do 7 ao 26. Vai ser uma leitura um pouquinho mais longa, mas eu sei que você vai prestar atenção. Eu queria que você entendesse só o contexto aqui. Jesus, ele está indo da Judéia para a Galiléia, e ele está cansado da viagem,
e ele se senta à beira de um poço. Esse texto, inclusive, é bastante conhecido, então eu queria sua atenção para a gente ler agora. Todo mundo achou? João 4, a gente vai ler do 7 ao 26. Amém? Beleza? Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Como eu disse para você, né? Jesus, cansado, parou na beira de um poço e vem essa mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém? Amém? Que texto, que encontro, que diálogo. A gente acabou de ler sobre essa mulher, uma mulher acostumada com finais, com términos. Não sei se você percebeu, Jesus fala para ela chamar o marido, e ela fala que não tem marido, e Jesus fala para ela: você já teve 5, e agora você está no 6º relacionamento, e você agora não é casada, você é uma amante. Essa mulher, ao longo da vida, se acostumou com os finais, os términos, as decepções, talvez uma constante vida de impossibilidades. A gente vai perceber um pouco na análise desse texto. Eu queria que até você deixasse aberto, de tempo em tempo a gente vai pegar uns versículos aí para ler. A gente vai perceber que ela estava numa condição que tornava impossível um encontro com Jesus, humanamente falando, né? Porque a gente sabe que para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. E aí, um pouco antes do que a gente leu, mostra ali no texto, em João 4, que Jesus está indo da Judéia para a Galileia. O texto diz que era necessário passar por Samaria. O caminho por meio de Samaria para chegar à Galileia era o caminho mais curto, porém era o caminho mais perigoso, inclusive o menos utilizado. Apesar disso, Jesus escolhe esse caminho. Apesar de ser uma região conflituosa, uma região inimiga, Jesus escolhe esse caminho. As escolhas de Jesus, elas não são baseadas na lógica humana. As escolhas de Jesus são baseadas na vontade do Pai. As escolhas de Jesus são baseadas no amor que Ele sente por salvar os pecadores. E Jesus então escolhe esse caminho que não é o mais seguro, não é o mais fácil, não é o mais confortável, mas Jesus tinha uma missão ali. Independentemente de haver perigo ou não, Jesus tem uma missão, Ele vai cumprir essa missão, Ele vai cumprir o seu propósito,
e Jesus vai ao encontro daquela mulher, como a gente acabou de ler, né? Ele estava cansado e ele parou na beira de um poço, e aí veio essa mulher pegar água. E aí, gente, é a primeira lição dessa noite que eu queria que você guardasse no seu coração. É Jesus quem vem até nós. Amém? É Jesus quem vem até nós. E isso, gente, diz respeito à salvação. É Jesus que vem até nós. Isso é muito surpreendente, isso é muito maravilhoso. A gente conhece Efésios 2, que diz que vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mortos não podem fazer nada por si mesmos. Então, Jesus vem até nós, Jesus está indo da Judéia para a Galiléia, e Jesus escolhe passar por essa cidade chamada Sicar. O texto em João que estamos lendo, 4 aí, do 5 ao 6, se você tiver com ele aberto aí, falando de Jesus, assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E o 6, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Jesus escolhe essa rota, a rota mais perigosa, a menos confortável, porque ele tinha uma missão ali, ele tinha que encontrar aquela mulher. Mais uma vez, é Jesus quem vem até nós. É Jesus quem vem até nós. E aí vem o verso 7 e 8, se você tiver aberto aí, Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Temos aí, gente, a segunda lição dessa noite. Jesus está acima de qualquer condição. É Jesus que vem até nós e Jesus está acima de qualquer condição. Eu falei para você no início que essa mulher, ela é uma mulher acostumada com os términos dessa vida, com as frustrações dessa vida. Ela é acostumada com as decepções dessa vida. E eu queria que você entendesse um pouco mais a condição dessa mulher. Qual é a condição dessa mulher? O texto está dizendo que ela é samaritana. E aí você tem que entender que o samaritano, para o judeu, e Jesus é judeu, o samaritano para o judeu, ele é considerado imundo. O judeu não se sentaria nem à mesa com o samaritano. Não beberia do mesmo recipiente, para você ter ideia. O samaritano, para o judeu, ele é imundo religiosamente. E aqui, gente, tem todo um conflito histórico que vai embasar e complicar mais essa situação e essa relação entre judeus e samaritanos. A condição dessa mulher, ela é samaritana. Além disso, eu queria que você entendesse, um homem, naquela época, ele não falaria em público com uma mulher. Um rabino não falaria com a sua esposa em público, para você ter ideia. Imagine então o judeu falar com uma mulher sendo samaritana. Consegue entender? Estão percebendo a condição dessa mulher? Ela é samaritana e ela é mulher. E tem mais. Ela é uma mulher com uma péssima reputação. A gente acabou de ler aqui. Além dos relacionamentos anteriores, hoje ela vivia como amante. Aí você imagina isso naquela época. Samaritana, mulher e com essa reputação totalmente reprovável. Jesus quebra o preconceito cultural, ele quebra os protocolos sociais, ele quebra barreiras sociais, religiosas. Jesus quebra preconceitos. Jesus vem até nós, amém? Amém? Amém. Jesus está acima de qualquer condição, qualquer condição. Eu não estou dizendo aqui sobre negociar a verdade, nem de concordar com o pecado. A gente leu o texto, a gente viu que mais na frente Jesus vai perguntar para ela, né? Traz o seu marido, e ela vai dizer, eu não tenho marido. Então, Jesus vai falar dessa condição para ela, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas a gente precisa entender, Jesus quebra as barreiras culturais, sociais, raciais, religiosas. Tanto é que quando os discípulos chegaram, eles ficaram admirados no sentido de escandalizados. Está lá no verso 9, não sei se você está com a Bíblia aberta aí. Eu estou em João 4, verso 9. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão bem
com os samaritanos. A pergunta que ela faz para Jesus, essa pergunta já demonstra estranheza. Como que você, sendo judeu, está falando comigo? Você não me considera religiosamente impura? E sem contar todas as impossibilidades que a gente falou até aqui. Mais uma vez, a vida dessa mulher é repleta de términos, de finais, de impossibilidades. Mas, gente, apesar de os judeus não se darem bem com os samaritanos, e tem uma nota de rodapé na minha Bíblia que diz que não usam sequer os mesmos pratos que os samaritanos usaram, o mais importante para Jesus é falar da salvação para aquela mulher. É Jesus quem vem até nós. Jesus está acima de qualquer condição. É interessante, inclusive, que Jesus ele não começa com uma acusação, ele não começa falando para a mulher sobre o pecado dela. Isso é muito interessante. Ele começa pedindo água. Volto a dizer, a vida dela já é repleta de finais, de términos, de impossibilidades. E Jesus não começa a conversa com ela, mostrando para ela o seu pecado. Isso vai acontecer, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas eu queria que você entendesse. Ela é mulher, ela é samaritana, ela é sem moral, ela é pecadora. Inclusive o texto diz que ela vai pegar água ao meio-dia, né? Ninguém vai ao poço nesse horário, porque está muito quente, está muito sol. Na verdade, ela vai nesse horário para não encontrar ninguém. Ela vai nesse horário porque ela não é aceita pela condição dela. Pela condição moral dessa mulher, ela não é aceita. Então ela vai para não encontrar ninguém. Essa mulher ela é pecadora das piores, ela é desprezada. Ela é desprezada. E ela vai sozinha nesse poço, no horário que ninguém vai. E quem está lá? Quem está lá nesse poço? Quem passou pelo caminho que era o caminho mais perigoso? Jesus está lá nesse poço. É Jesus quem vem até nós. Jesus está acima de qualquer condição. Amém? Você está entendendo a profundidade disso? Isso não é uma parábola. Isso não é uma parábola. Isso foi real. Isso aconteceu. Eu queria que você abrisse sua mente e seu coração para essa verdade. Essa mulher sabe o que é o fim. Ela já havia experimentado esse fim pelo menos 5 vezes. Por culpa dela, por culpa dos amantes, por culpa das circunstâncias, eu não sei. O fato é que essa mulher sabe o que é frustração. Eu não sei se alguém aqui sabe o que é frustração. O que é se deparar com o fim? Essa mulher sabe. Mas o eterno, o Deus eterno, decide se encontrar e se revelar para alguém que só acredita no fim. Para alguém acostumada com a frustração, com a descontinuidade, alguém que não acredita em coisas duradouras, promessas duradouras, compromissos duradouros, um cuidado duradouro, um amor duradouro. Um coração fadado aos finais dessa vida e aos becos sem saída dessa vida. Ela está ali tocando a vida, gente, tocando a vida. Mais um dia desses dias ruins, de muito sol, de muito calor, que eu tenho que vir aqui pegar essa água. É mais um dia desse, que eu tenho que vir aqui meio-dia pegar essa água. E sabe por que eu tenho que vir aqui meio-dia? Porque eu não posso dar o desprazer de ninguém me encontrar. Ou pior, eu sei que ninguém vai aceitar me encontrar nesse lugar. Então eu tenho que ir sozinho nesse lugar. Sabe por quê? Porque eu sou desprezível, eu sou um lixo. Eu sou um lixo. Pelas minhas escolhas, eu sou um lixo. Aquela mulher está à beira do poço, com o coração no fundo do poço, sem saída, um coração acostumado com o desprezo. Jesus vai até ali para encontrá-la. Jesus tem um encontro com esse coração. O Deus eterno se faz homem. O Deus eterno caminha e se sente cansado. Detalhe interessante, Jesus pede água. Jesus cansado pede água. E aquela mulher com um balde para pegar água, ela nunca vai conseguir matar a sede da existência dela. Nunca. O Deus que se fez homem sentiu sede, fome e cansaço.
O cansaço de Jesus, totalmente Deus, totalmente homem, a gente acabou de cantar isso aqui. O cansaço de Jesus, a sede de Jesus é a humanidade de Jesus. E é a humanidade de Jesus que aproxima ele da gente. É a humanidade de Jesus que aproxima ele daquela mulher. Jesus sentiu cansaço e sede, Jesus pede água para aquela mulher que já havia tentado matar a sede dela de algumas formas. Com o relacionamento, você já tentou matar essa sede pelo menos 5 vezes, está tentando a 6ª agora. E quantas vezes eu tento matar minha sede com o que não é capaz de matar minha sede? Não é capaz de matar a sede da minha alma. Tem a sede física, né? Você já sentiu sede? A garganta seca. É horrível, né? Imagina a sede existencial. Você já sentiu essa sede existencial? Cansaço existencial. Você já sentiu isso? Jesus diz para ela: quem beber essa água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Está lá no verso 14, se você estiver com a Bíblia aí. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a gente bebe de tantas fontes e continua com sede. A água dos poços dessa vida acaba e a gente continua com sede. Olha o que Jesus diz: do seu interior brotará uma fonte, um rio de água viva. É muita água, essa água é abundante. Considerando que temos uma sede infinita, a gente precisa de uma fonte infinita. Considerando que a gente tem uma sede eterna, a gente precisa de uma fonte eterna. Tantas vezes a gente está buscando matar nossa sede em coisas que não vão matar nossa sede. Essa fonte tem muita água, essa fonte não acaba, e ela jorra do meu interior, ela não jorra de fora para dentro. Jesus está falando isso no texto. Você pode estar no deserto, nesse mundo árido, seco, cruel, por fora não há fonte, mas ela jorra de dentro para fora, excede todo o entendimento. Não é o exterior que define. Jesus está falando de algo de dentro para fora. E só Jesus tem essa água. Jesus sacia a nossa sede existencial. Ele sacia a nossa sede de comunhão com Deus. E Ele sacia a nossa sede de perdão pelos pecados. O texto segue. E aí, na sequência, Jesus pergunta pelo marido dela, como a gente viu. Percebemos o seguinte: Jesus apresenta a possibilidade de saciar a sede existencial daquela mulher. Mas existem questões a serem tratadas como o pecado dela. Por exemplo, isso não pode ser deixado de lado. Então, olha que interessante. Jesus, ele passou por cima de uma série de questões sociais, raciais, religiosas. Mas tem uma questão que precisa ser apontada, precisa ser abordada. O pecado precisa ser tratado. Jesus faz a mulher olhar para a única realidade pessoal que importa. Não importa ser mulher naquela época, não importa a raça, a etnia, a cultura, a religião, nada disso importa. Mas o pecado importa. Jesus vai morrer na cruz pelos nossos pecados. O pecado vai importar. O pecado vai importar. O amor de Jesus revela os nossos pecados, porque Ele, Jesus, nos oferece o perdão. E você nunca pode esquecer disso, né? Jesus é o único que perdoa pecados, amém? Amém. Isso está lá em Lucas 5:24. Jesus fala, né? Mas para que saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. E aí, gente, é a terceira lição dessa noite. Jesus confronta o nosso pecado. Jesus, ele confronta o nosso pecado. Ele é essa água da vida, ele é essa água a jorrar para a eternidade, essa água vai fluir do seu coração, do seu interior para a vida eterna.
Jesus é essa água. Jesus vem até nós, Jesus está acima de qualquer coisa, mas Jesus, ele confronta o nosso pecado. E confrontar o nosso pecado fala muito sobre o amor de Jesus, muito sobre o amor de Jesus. Porque é o nosso pecado que nos afasta de Deus, é o nosso pecado que entristece o Espírito Santo. E essa água só vai jorrar com comunhão, essa água só vai jorrar se você estiver buscando Jesus. Essa água só vai jorrar se você estiver na presença de Deus. E o pecado não vai deixar isso acontecer. Jesus confronta o nosso pecado. E a gente vai para a quarta lição dessa noite, a última lição da noite, e depois uma aplicação. Jesus nos leva para Deus. Falamos de questões sociais, raciais, religiosas. Jesus está acima de todas elas. Jesus não está preocupado com o perigo de passar por uma região perigosa. Jesus não está preocupado com o que vão falar dele, se ele está falando com uma mulher pecadora, se ela é samaritana. Jesus não está preocupado com isso. Jesus passa por essas questões. E ele conversa com essa mulher, e aí essa parte do diálogo ela é muito interessante, porque na hora que Jesus confronta ela, parece que ela muda de assunto. Você percebeu isso no texto? Na hora que Jesus fala para ela, traz o seu marido. Ela fala, eu não tenho marido. Aí Jesus fala, realmente você não tem marido, você já teve 5 relacionamentos, você está no 6º agora, você não tem marido. E aí ela faz uma pergunta para Jesus. Vocês, judeus, está lá no 20, não sei se você está com o texto aberto. Vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Alguns teólogos vão dizer isso, que ela foi pressionada e ela mudou de assunto. E outros teólogos vão dizer que, como ela percebe que Jesus é um profeta, talvez ela esteja fazendo uma pergunta sincera. Ela quer fazer essa pergunta teológica polêmica para Jesus. Seja para mudar de assunto, seja porque ela quer realmente saber sobre essa questão teológica tão polêmica, seja por um motivo, seja por outro. Jesus não foge da pergunta. Jesus não foge da pergunta. Jesus usa todas as situações para abençoar a vida daquela mulher. Jesus usa o seu cansaço e a sua sede para abençoar a vida daquela mulher. Jesus usa a fuga ali da pergunta dessa mulher para abençoar a vida dela e a nossa. Olha o que Jesus responde no 23. Está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus nos leva para Deus. Essa mulher está presa a tantas condições, ser mulher samaritana, pecadora, desprezível. Essa mulher está presa à sua época, ela está presa à religião da sua época. Ela pergunta para Jesus, Jesus, onde é que a gente deve adorar? Vocês falam que é em Jerusalém. Onde a gente deve adorar? E Jesus responde a pergunta dela. Ela está presa a essa condição. E Jesus diz que a questão não é onde, a questão não é o lugar, a questão é como. Mais uma vez, Jesus nos leva para Deus. Olha a resposta de Jesus. Chegou a hora dos verdadeiros adoradores adorarem em espírito e em verdade. Jesus está falando sobre a verdadeira adoração. Por isso que ele também toca na questão do pecado. Ela vai ter que superar esse pecado em Jesus para que ela adore de verdade. O que é isso, adorar em espírito e em verdade? Jesus está dando 2 características do culto verdadeiro, que não é no lugar. O culto verdadeiro não é no lugar. O culto verdadeiro é como. A água da vida está explicando para ela onde vai ser essa fonte da vida. Como vai ser essa fonte da vida? Em Deus, em espírito e em verdade. Não sei se está com o texto aberto aí, espírito está com E minúsculo. O culto tem que ser bíblico. Verdade quer dizer isso, conforme a palavra, conforme a Bíblia. E o culto tem que ser sincero, em espírito, com sinceridade. Jesus está dizendo, não é mais um lugar, agora é a forma, o que importa é a forma.
tem que ser de acordo com a palavra e tem que ser com sinceridade. Não adianta você seguir as regras e não cultuar de maneira verdadeira, não está de todo o coração. E também não adianta você estar com sinceridade fazendo tudo errado. Tudo errado. Tem gente que adora ídolos, adora estátuas. Elas podem estar sendo muito sinceras, mas elas estão fazendo tudo errado. Tem gente que tenta falar com os mortos, elas podem até estar fazendo isso de maneira sincera, mas estão fazendo tudo errado. Não é esse culto que Jesus está falando. Jesus está falando de um culto que segue a Bíblia, segue a sua palavra. E também não adianta a gente seguir todas as regras, mas o nosso coração não está completamente em Deus. Não adianta nada. É preciso, segundo Jesus, conciliar espírito, sinceridade e verdade. Estar dentro da verdade bíblica. Jesus nos leva para Deus. Amém? Jesus vem até nós. Ele está acima de qualquer circunstância. Ele mostra o nosso pecado e Ele nos leva para Deus. O texto segue, olha o 25 aí. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando Ele vier, explicará tudo para nós. Jesus estava explicando tudo para ela, né? Como a gente é assim, né? A gente é assim. Jesus, você não tem um balde para você pegar essa água. Como que você vai pegar água? Jesus fala: mulher, se você soubesse com quem que você está falando, você pediria água, e do seu coração ia fluir uma água para a eternidade. Ela, coitada, não entende ainda a situação, e ela fala: me dá essa água, porque eu não vou precisar mais vir aqui, não vou precisar vir aqui meio-dia, nesse sol escaldante. Me dá essa água. Ela ainda está achando que é uma água física. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir, quando Ele vier explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, ouça essa declaração do fundo do seu coração, nessa noite. Jesus diz, eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês. Jesus é o Messias. E aí vem a única aplicação dessa noite. Jesus é a verdadeira e única fonte de vida. Nele, queridos, não há frustração, não há decepção. Nele não há promessas vazias. Nele não há possibilidade de um término repentino, um descumprimento, uma ruptura. O seu amor, o seu reino não tem fim, amém? Olha o que diz 2 Coríntios 4,18. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Mas e a vida, João? E a vida? Cara, a vida vai continuar essa bagunça. Cheia de finais, cheia de términos, cheia de gente sem compromisso com o seu coração, com o seu sentimento. A vida vai continuar assim. O mercado quer você sedento, a mídia social está repleta de respostas vazias, na verdade é um deserto. As promessas da juventude são transitórias, as promessas do dinheiro são transitórias, da fama são transitórias. Jesus é o único que pode cumprir com a promessa da permanência, a promessa da eternidade. Jesus é o único que pode matar a nossa sede existencial. Nesse mundo cruel, cheio de finais infelizes, Jesus é o único que pode cuidar do nosso coração. Não precisamos viver como aquela mulher e com essa sensação de que tudo vai dar errado, tudo vai dar errado. Na verdade, tudo já deu certo. Na cruz do Calvário, tudo deu certo. E essa vida vai continuar tendo finais, tendo decepções. Mas quem buscar a fonte de água viva em Jesus, terá do seu interior uma fonte a jorrar, como um rio.
Essa imagem é uma imagem de força, é uma imagem de poder, água pura, a jorrar para a vida eterna. A jorrar para a vida eterna. Enquanto estivermos aqui, as coisas vão acabar, coisas boas vão acabar, o doce vai ser menor do que a imagem, meramente ilustrativa. Muita gente vai te decepcionar, você vai decepcionar muita gente também, porque a gente é pecador. Mas para aqueles que creem em Jesus como único Senhor e Salvador, sempre que olharem para dentro, independentemente do que aconteça do lado de fora, aqueles que buscarem Jesus terão uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, a gente crê na sua palavra, Senhor. A gente crê nessa verdade, Senhor. Lida essa noite. A gente crê que você vem até nós. Você veio até nós. E muitas vezes somos como aquela mulher, Senhor. Na verdade, se olharmos para o nosso coração, nós somos como aquela mulher. Desprezíveis, Senhor, desprezíveis, totalmente inadequados. A nossa vida está cheia de impossibilidades, Senhor, e muitas vezes a gente está sedento e cansado, Senhor, mas a nossa oração é que a gente volte, Senhor, a te buscar, Senhor, de todo o coração, Senhor, que a gente te adore em espírito e em verdade, Senhor, que a gente encontre em você, Jesus, a fonte de água viva, e que independente do deserto exterior, do calor, do mundo árido, cruel, independente de qualquer coisa, Senhor, o nosso coração estará em Ti, Jesus, e o Senhor vai matar a nossa sede. Essa é a nossa oração, Senhor. Faz dessa maneira, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém.